hoje. Não abra mão da sua fé. Vamos falar juntos? Não abra mão de sua fé. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 39. Vocês vão notar que esse texto é dirigido a uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo sufocada pela perseguição, e aqui o texto mostra para os irmãos continuarem firmes na fé. Vamos ler juntos Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao 39. Eu leio o texto pela Nova Versão Internacional, diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, e aqui ele cita o profeta Abacuque, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Alguns de vocês acompanharam, porque eu e a Magda postamos nas redes sociais um pouco da nossa vida particular. A gente não é muito de abrir nossa vida particular. Fizemos uma viagem, vamos chamar de turística. Era um sonho que a gente tinha de viajar para algumas localidades que eram localidades bíblicas. Meu sonho sempre foi conhecer a Turquia e a Grécia, são dois lugares que eu sempre quis conhecer. Não sou muito fã lá de Israel, mas por outros motivos, porque lá muita coisa ali está sobreposta, né? Ou seja, teve guerras, teve isso, teve aquilo, então teve outras construções em cima, e daqui a pouco você vê uma construção e dizendo, aqui foi onde, mas você não está vendo mais. O que me fascinou nos lugares onde eu fui é que muitos lugares ainda continuam intactos. Então, quando eu passei em algumas cidades, está lá ainda a pavimentação da rua. Eu falei, o Paulo andou nesse lugar aqui, ó. Então é mais gostoso, você fica mais perto, né, daquele momento, você consegue reviver aquela história. Como no ano passado eu dediquei muito tempo somente estudando sobre a vida de Paulo apóstolo, e nesse ano sobre Pedro apóstolo, e principalmente sobre aquelas regiões, eu fiz muita pesquisa sobre aquele lugar. Então, quando eu chegava no lugar, eu parecia uma criança numa loja de brinquedos, entende? Eu conhecia tudo, eu sabia onde é que estava, por onde ele veio, o caminho que ele veio. Eu me lembro quando eu cheguei em Antioquia da Psídia, eu cheguei naquele lugar e eu comecei a olhar os montes Tauros ali atrás, são montanhas enormes, e eu imaginava que Paulo tivesse atravessado aquilo, mas eu não imaginava que fosse tão íngreme, tão grande como aquele lugar. Era lindo. Quando eu passei ao lado do lago de Egirdir, tem um outro nome que se pronuncia, eu não sei pronunciar direito ali a palavra, mas se escreve dessa maneira. Lugar lindo, maravilhoso. Eu imaginei Paulo acampado ali do lado, tudo mais. Eu fiquei imaginando essas cenas todas e conhecendo aquela região. Uma das coisas que aconteceu na nossa viagem é que nós acabamos indo para um lugar que não estava planejado, por um problema de estrutura de viagem. Nós viajamos bem na época que surgiu a guerra lá no Irã, e então um navio que levaria a gente para um outro lugar estava preso no Catar, e aí tiveram que improvisar, e nesse improviso nos levaram para Capadócia. Amei, foi ótimo, santo improviso, porque amei demais conhecer aquele lugar e ver algumas coisas ali naquele lugar.
Essa região central ali da Turquia, onde o cristianismo, foi um lugar onde o cristianismo se expandiu muito ali, por várias razões. Primeiramente, pela própria evangelização de Paulo. Quando você vê a carta aos Gálatas, é para aquela região. Quando você vê que Paulo fez a base dele em Éfeso, Ásia Menor, um pouquinho mais ali à esquerda, Paulo andou por diversos daqueles lugares e ali fundamentou a igreja. Não somente Paulo, mas João também esteve ali, na região de Éfeso. Pedro passa por ali, provavelmente, porque ele, na primeira carta de Pedro, ele manda recado para os irmãos da Galácia, Bitínia, Ponto, Ásia, Capadócia, ou seja, provavelmente ele passou por aqueles lugares também. Então foi um lugar muito fundamentado pelo Evangelho. O cristianismo ali prevaleceu por muitos anos e foi fortemente perseguido quando o Império Romano decretou que todo mundo deveria fazer um culto a César como um deus, e os cristãos se recusavam a isso. E por causa disso foram perseguidos. É o tema que eu vou tratar daqui a pouquinho. Eu só vou adiantar na história um pouco. Seguindo a história um pouco, o cristianismo prevaleceu nesse tempo. Os nossos irmãos resistiram firmemente na fé. O Império Romano caiu, mas o cristianismo prevaleceu. O Império Romano, que perseguia o cristão, acabou se aliando ao cristão. Quando chega mais ou menos no IV século, Constantino, um dos imperadores, não só adere ao cristianismo, como muda a capital do império para a cidade que ele chamou de Constantinopla, que hoje é Istambul, ali. Então aquela região, pouco tempo depois, sendo o cristianismo religião oficial do império, o cristianismo expandiu demais naqueles lugares. E foram construídas muitas basílicas em locais onde haviam acontecido antes martírios. Por exemplo, eu fui no lugar onde houve o martírio de Filipe, e naquele lugar onde foi o martírio de Filipe foi construída uma basílica ali. Quando em Antioquia da Psídia tem aquela sinagoga onde Paulo pregou, em cima da sinagoga foi construída uma basílica. Então o cristianismo se expandiu muito naquela região, e muitos cristãos em todos os cantos daquelas terras. Mas os anos mudaram. O Império Romano foi ruindo aos poucos, surge os muçulmanos, e aquelas invasões árabes do século VII ao século IX trouxe uma perseguição muito forte a cristãos naquela região. Mais adiante também, pelos mongóis e pelos turco-otomanos, que também perseguiram violentamente os cristãos. Os cristãos então se refugiaram em cavernas naquele lugar. Cavernas que haviam lá da região, aquela região sendo uma região onde vou até colocar milhares de anos atrás, vulcões geraram aquele tipo de terreno pedregoso. Aquelas pedras, aquelas rochas, elas são macias o suficientes para você esculpir nelas. Só que uma vez que elas entram em contato, que são esculpidas e ali elas são expostas ao ar, elas endurecem rápido, formando o quê? A possibilidade de você criar casas dentro de cavernas, muito conhecido na região da Capadócia. O que eu não conhecia, sabia, mas nunca tinha visto, óbvio, né? E tive o privilégio de entrar, eram em cidades subterrâneas, muito interessante, abaixo da terra. Algumas, acredite, de 10 andares. Eu cheguei a entrar até 3 andares debaixo da terra, construída debaixo da terra. Corredores bem íngremes e eles tinham assim algumas pedras grandes, circulares, que você rolava e tampava o lugar, que só dava para fechar por dentro e abrir por dentro, de modo que eles conseguiam se refugiar ali. Dutos e canais de ar naquele lugar, uma engenharia maravilhosa feita de 500 a 800 a.C., para você ter uma ideia. Quando caiu o Império Hitita, aquele lugar se desregrou entre povos, né? Frígios, gálatas, lídios,
e ali eles se combatiam entre si. E exatamente esse pessoal, os frígios, foram os que tinham muito conhecimento em questão de engenharia e que acabaram fazendo essas cidades subterrâneas, que com o tempo elas sumiram, foram abandonadas. Algumas delas vieram ser descobertas aqui na década de 60, para você ter uma ideia, porque cresceu em cima, mato, casas e tudo, e depois que as pessoas vieram a descobrir essas casas subterrâneas. Eu tenho algumas figuras aqui, os irmãos podem colocar para mim, por gentileza. Aqui dá para você ter uma ideia de algumas figuras, essas no caso são as figuras externas, onde eu estive também e vi que muitos cristãos moraram nesses lugares. Aqui no caso é uma figura de uma igreja, feita também na rocha, e essas daqui já são as subterrâneas, para você ter uma ideia de como essas casas subterrâneas. Aqui é praticamente já no primeiro andar ou no segundo andar, no terceiro andar ela é um pouquinho mais, com lugares um pouquinho menores assim. Mas, quando os cristãos foram perseguidos, utilizaram esses lugares para se refugiar. Nós não sabemos o que é isso, gente, perseguição. Nós não temos nada parecido com perseguição. No máximo que você já teve na vida, se é que você teve, foi bullying. Perseguição, não. A nossa geração, ninguém está aqui ameaçado a ir para a prisão por causa de Jesus. Ninguém diz para nós, nega Jesus ou morre. Ninguém. O que acontece nos nossos dias na verdade, é o contrário disso. Virou moda ser cristão. Com o crescimento das igrejas evangélicas, refortalecimento e renovação das igrejas católicas, muitas pessoas acham bonito posar com Bíblia, colocar texto bíblico, e como algumas pessoas, por exemplo, a pessoa coloca uma foto super sensual assim, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Então, são situações da nossa sociedade instagramável moderna. A pessoa posta sempre um livro lendo a Bíblia, um livro de café com Deus, só para mostrar que ela tem um princípio cristão. Bonito, não estou criticando nesse sentido, bonito. Então, mas acontece que nos nossos dias nós não temos ideia do que seja perseguição. Minha pergunta aqui para você, só para você refletir, que nós vamos entrar nesse assunto. Vamos pensar assim. É estranho isso que eu vou falar, desculpa, mas está me vindo agora, que nem está no meu esboço. Se você fosse o diabo, você perseguiu os cristãos, aí você viu que quanto mais se persegue, mais crente eles ficam. Você reúne lá seus capeta e fala, para com isso, não funcionou, tira o time de campo, vamos bolar outra coisa? Vamos. O que você bolaria? Talvez dá liberdade que esse povo, que ele se desvia sozinho. É mais ou menos isso o que ocorre com a igreja dos nossos dias. Quando eu estava orando, procurando uma série para dar início nesse domingo com os irmãos, era um momento difícil para mim para escolher a mensagem que eu iria trazer nesse domingo, por várias razões. Nós estamos no início da Copa do Mundo. Nós estamos no momento de auê, não é? Nós estamos no momento de, assim, está todo mundo em festa, né? Aquela coisa. Vamos para o culto, vamos, e todo mundo já está. Quer dizer, não tanto depois do jogo de ontem, não é? Eu já estou com saudade de ver o Corinthians jogar. Mas, nesse clima todo de festa, eu falei, Deus amado, falar sobre perseguição nesse tempo. E eu entendi que uma das coisas que Deus quer usar nesses textos e nesse tempo para nos alertar é de que há outras estratégias para nos afastar do Evangelho
que não a perseguição. Nós vamos estudar aqui o que esses irmãos, quando eles foram perseguidos e como eles resistiram. E nós vamos ver também o tipo de tentação que vem sobre nós nos nossos dias e como resistir tudo isso. Hoje, para nós é um dia muito especial. Celebramos juntos aqui a ceia do Senhor. Quando eu falo da ceia do Senhor, para mim é um momento tão sagrado, tão sacrossanto. Num desses lugares que eu passei, que vocês viram aqui as fotos, eu tive o privilégio de entrar numa das igrejas construídas na rocha, e ali não podia ser filmado, porque tem pinturas, e as pinturas não podem ter flash e tudo mais. E nessas pinturas daqueles cristãos, era muito interessante, porque essas pinturas eram representativas dos textos bíblicos, né? Porque aqueles irmãos não tinham Bíblia, né? A imprensa surgiu muito tempo depois, eles não tinham Bíblia. Então, para eles se lembrarem das histórias bíblicas, os seus líderes contavam as histórias de Jesus e alguém pintava ali alguma figura que os remetia para aquele momento. Então, quando eles entravam naquele momento de culto, eles lembravam da ceia, do batismo, e vários detalhes sobre a obra de Jesus, a vida e obra de Jesus. E eu tive um privilégio enorme de entrar num lugar onde os irmãos partiam a ceia juntos. Uma mesa, sentavam ali ao redor, o pão e o vinho, e ali tomavam a ceia. No primeiro momento que eu entrei ali, eu fiquei sozinho e não quis filmar, não quis fazer nada. Eu quis sentir aquele ambiente, como que atravessando os anos na história, e sentar-me ali com os meus irmãos, irmãos que estavam perseguidos, irmãos que estavam ameaçados de morte, irmãos que perderam suas casas, irmãos que perderam suas fazendas, seus bens, e foram morar naquele lugar, por necessidade, foram morar naquele lugar. Chegando ali, participam todos da agricultura juntos, todo mundo reparte o que tem, como diz ali na Bíblia, era um o coração e a alma do povo, cada um não considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Eu vi ali, numa representação de irmãos que viveram ali no 4º, 5º, 6º, 7º século, uma mesma experiência dos irmãos lá do 1º século. E quando eu participei daquele momento ali, é como quase que eu parti a ceia ali, imaginária, com os meus irmãos naquele lugar. Depois é que eu entrei lá e filmei. Se você quiser, entra no meu Instagram, né? Anésio Rodrigues, fácil de me achar. Você vai encontrar a filmagem que eu fiz lá neste lugar. Aí você vai ter uma ideia melhor do local. Então, ao participarmos da ceia ali, se nós estivéssemos naquele tempo, nós estávamos assumindo que somos cristãos, que estamos com Jesus, que não vamos abandonar a nossa fé a custo de nada. E a perseguição veio. Agora eu quero voltar na história, para o tempo histórico do texto bíblico que estamos lendo. Esse texto bíblico é dirigido a esta mesma região, um pouquinho mais a oeste, mas nesta mesma região começou uma forte perseguição sobre o Império Romano. Nós estamos na data de César Trajano, que continuou o tal culto ao imperador, que tinha sido feito por Neiva e depois pelo imperador Domiciano. E um governador daquela região, chamado Plínio, ficou confuso de como tratar os cristãos. E ele escreve uma carta para César, falando das suas dúvidas e dos seus, você nota no texto dele, conflitos que ele teve ao mandar matar cristãos. Plínio, na sua carta, e se você quiser ver a carta inteira de Plínio, você pode também encontrá-la na internet, mas se você acessar no nosso YouTube, nós temos uma aula do Didaquê, a carta de 1 Pedro, lá no Didaquê, eu leio a carta de Plínio inteira ali. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo dessa carta.
É um documento interessante, porque você vai ver a perseguição sobre os cristãos do ponto de vista do romano. E esse documento, em que Plínio escreve para César Trajano, olha o que ele começa falando. Ele começa falando: o que eu devo fazer com as criancinhas e os jovens? Porque eles também não negam a fé. Os pais, eu mando negar a fé, eles não negam, eu dou chance deles negarem novamente, eles não negam, então pela teimosia deles eu mando matá-los. Mas e as crianças? Devo condená-las juntas também? Essa era uma dúvida que ele tinha. E aí ele fala: eu devo punir essa pessoa só por ser cristã? Ainda que ela não fez nenhum mal para a nossa sociedade, não cometeu nenhum crime. Ele falou: eu tento descobrir quem é e quem não é cristão através da blasfêmia. Eu mesmo mandei fazer alguns deuses e ordeno que eles adorem esses deuses, senão vão morrer. Aqueles que adoram esses deuses, eu libero, porque esse não é cristão. Frase dele, diz assim: é impossível obter isso de alguém que é verdadeiramente cristão. Cristão não abre mão. Ele falava: quem é cristão mesmo não adora outros deuses, não faz isso. Ele descreve, por exemplo, a reunião dos cristãos. Ele diz assim: eles se reúnem num dia fixo, antes do raiar do sol, cantam a Cristo como a um Deus e se comprometem a não cometerem crime, nem roubo, nem adultério, e a não falharem com a sua palavra dita. Para ele, cristão era isso. O cristão não mente, cristão não rouba, cristão não comete adultério. O cristão, ele é firme na sua palavra, e se você ameaçá-lo de morte para que ele negue a Jesus, ele vai morrer, porque ele não vai negar Jesus. E aí ele mesmo conta: tem uma refeição que eles tomam em secreto. E pelo Império Romano eram proibidas reuniões secretas, porque as reuniões secretas eram assim, conluios contra Roma, então era proibido. E os cristãos têm uma reunião secreta, mas ele mesmo diz: é uma reunião inocente, é uma refeição que eles fazem, era a ceia do Senhor, que os cristãos se reuniam só entre si, para celebrar aquele momento íntimo de comunhão com Deus. Tem uma história que ele conta de duas escravas que ele chamou, e elas eram diaconisas. A palavra diaconisa seria o mesmo que ministro, tá? A palavra servo e ministro é a mesma palavra. Então, duas mulheres que ensinavam nos grupos da igreja, e elas eram escravas, mas elas não negaram por nada. Ele conta também o seguinte: ele falou: como nós vamos fazer? Vamos matar a todos? Porque esta crença se espalhou em todos os lugares, principalmente nos campos. Ele fala: tem uma multidão de pessoas de todas as idades, de todas as condições, dos dois sexos, e que estão ou serão colocados em perigo, não é somente nas cidades, mas também nas aldeias e pelos campos. Se espalhou o contágio dessa superstição, ou seja, por mais que a gente manda matar e tudo mais, eles estão se espalhando ainda mais. E esse aqui, governador romano, Plínio, que era lá do Ponto e Bitínia, ali ao norte, mais ou menos onde é hoje Istambul, mais ou menos, e outra região ali do Bósforo, escrevendo para César Trajano. A mensagem que você leu na sua Bíblia do livro dos Hebreus é para esse povo, para esses cristãos que estão sendo perseguidos nesse tempo. Mais detalhes sobre o livro dos Hebreus, se você quiser saber detalhes, por que eu estou colocando a carta aos Hebreus para essa época, datada aqui já no final do século, ou no início do próximo século, você vai encontrar isso na aula 103, lá do nosso Didaquê. Ao longo da semana você pode estudar e conhecer um pouquinho mais sobre essa carta. Esses irmãos, esse texto que nós lemos,
nos leva a entender que essa igreja passava por um momento de tribulação e de sofrimento, fazendo até mesmo que alguns irmãos ali chegassem ao ponto de abandonar o momento de comunhão. Tanto que o texto de Hebreus fala: não deixe de se reunir, como é costume de alguns. Algumas pessoas, com medo de se reunir com a igreja para se identificar como sendo cristão, estavam aos poucos enfraquecendo e abandonando a fé. Muitos irmãos também passaram problemas por perderem suas propriedades e foram parar na prisão. Mas a reação desses irmãos é que eles entendiam: confiscaram nossos bens, está tudo bem, nós temos um tesouro no céu. Era assim que esses irmãos olhavam a vida. Outros irmãos foram até submetidos a insultos públicos, a vergonha pública. E você passava, se você era cristão, a uma classe evitada na sociedade. Pessoas não vendiam para você porque você era cristão. Pessoas não empregavam você porque você era cristão. E esses cristãos aceitavam isso, mas não abandonavam a sua fé. Diante desse momento que a igreja estava passando, porque esse momento aqui da carta aos Hebreus é um momento muito crítico, porque não foi só uma perseguição onde esses irmãos eram só ameaçados. Toda a liderança da igreja começou a ser morta, muitos deles presos. Os apóstolos já tinham morrido, já tinha passado. Paulo já tinha sido morto, Pedro já tinha sido morto. Quem estava agora cuidando da igreja eram os discípulos dos apóstolos. Já era uma segunda ou terceira geração de líderes na igreja. Dentre eles, talvez o mais conhecido era Timóteo. Agora, quem sabe, um senhor já. Timóteo, aquele jovem que Paulo, apóstolo, conheceu lá nessa região, inclusive, nessa região ali da Turquia, em Icônio. Ali surge Timóteo e Paulo discipula esse homem, ele se torna quase um filho para Paulo, um menino de talvez 20 e poucos anos de idade, e cresceu com Paulo e se tornou um grande líder na igreja, possivelmente liderando a igreja em Éfeso. Mas nesse período da carta aos Hebreus, Timóteo está preso. Então, os líderes estão presos, a liderança da igreja, alguns foram mortos, muita gente está assim insegura. Então esse autor dos Hebreus, ele fala o seguinte: irmãos, lembrem-se da fé que vocês tinham lá no começo. Lembrem-se que quando vocês começaram, vocês também foram perseguidos e se mantiveram firmes no meio de toda a perseguição. Dá uma olhadinha ao redor, quanta gente já pagou um preço alto pelo que vocês estão ainda experimentando hoje. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele começa a narrar desde lá do princípio, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, e vem falando o que esses homens e mulheres, inclusive, passaram. Isaías, por exemplo, tenha sido cerrado ao meio, outros foram enforcados, outros foram mortos, e eles não abandonaram a fé para que o evangelho chegasse até você. E aí então, em Hebreus capítulo 12, eu vou ler agora, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Essa nuvem de testemunhas são as narrativas que ele fez no capítulo 11, citando todos esses irmãos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita no trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.
é uma palavra de perseverança, ou seja, continua, meu irmão. Jesus não negou até o fim, sabendo o que o esperava depois. Da mesma maneira, há algo que nos espera no depois, vamos permanecer firmes até o fim. Essa é a mensagem para esse povo naquela época. E nós? A gente não é perseguido. Tentaram fazer a igreja abandonar a fé através da tortura e da perseguição, mas não funcionou. A igreja cresceu mais ainda. Então a tática parece que mudou. A tática hoje é o esfriamento da fé e a sedução do mundo e a mistura. Eu explico isso melhor para vocês com uma história simples. Richard Wurmbrand, não sei se estou pronunciando correto o seu nome, é alemão, foi um irmão que foi torturado por 14 anos por causa da pregação do Evangelho, naquele tempo de Guerra Fria e algumas prisões comunistas, onde o ateísmo era imposto sobre o povo, e este irmão foi torturado, não só com chicotadas, com açoites, mas também aquele tipo de tortura de fome e tantas outras para negar a sua fé. 14 anos numa prisão assim. Finalmente conseguiu o exílio. Ele e sua esposa Sabine viveram nos Estados Unidos, fundaram uma sociedade de auxílio à igreja perseguida, tem uma agência missionária chamada Voz dos Mártires, e ele escreve um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, onde ele conta a sua história. Começou a ser chamado em diversos lugares para pregar e fazer conferências. Ali viveu bem muitos anos da sua vida, mas ele abriu o jogo depois, anos depois, dizendo o seguinte: que ele foi mais tentado a se desviar do Evangelho lá nos Estados Unidos, devido às facilidades e distrações, do que quando ele estava sendo torturado lá na Romênia. Na prisão tinha dor, mas na liberdade tinha distração. É interessante como a tentação a gente às vezes não percebe. A tentação, ela pode vir algumas vezes como consequência de uma vida, por exemplo, eu estaria ministrando hoje sobre isso, mas vou ministrar outros dias, um alerta a nós sobre essa tema de um livro. Existe um título de um livro assim, Sociedade do Cansaço, né? Nós estamos muito acelerados nos nossos dias. É o trabalho, é o estudo, produzir, ganhar, fazer, tudo mais. Você está sempre produzindo e nunca fazendo nada, parecendo aqueles ratos que ficam correndo naquelas esteiras e não chegando a lugar algum. Aliás, uma esteira é uma coisa muito clara de como é a nossa sociedade. Está sempre correndo e nunca saindo do lugar. E é assim a nossa vida. E por causa disso nós estamos cansados, e quando a gente está cansado, a gente começa a deixar de lado algumas coisas. E não percebe que isso é uma tentação da vida também. Nós temos situações nos nossos dias que são muito diferentes daquele tempo. Mas, por exemplo, nós temos hoje a sedução da sociedade, a sedução de você experimentar tudo e não viver o Evangelho. A vergonha de ser cristão, a vida dupla, o esfriamento. A troca de uma vida de comunhão comunitária como igreja, como nós temos aqui, e a proposta de uma vida isolada. Tem muita gente que fala: não, eu sou igreja, eu cultuo a Deus na minha casa, não preciso ir para o culto, eu faço minhas coisas sozinhos. Você não tem base bíblica para isso. Igreja é comunhão, igreja é povo, igreja é relacionamento, igreja não é uma fé isolada. Nós estamos andando por caminhos tortuosos nesses dias, coisas que parecem evangelho, mas não é evangelho. E hoje a perseguição para nós, ela não vem nessa forma de pressão, no qual você nega a fé ou morre.
Ao contrário, ela não está tirando-nos de Jesus à força, elas tentam nos fazer esquecer de Jesus aos poucos. São determinadas tentações. O que é uma tentação? Meu irmão, uma tentação só pode ser em cima de alguma coisa que você gosta. O que é uma tentação para você? Porque tentação nunca é em cima de algo que você não gosta. Você não é tentado pelo que você não gosta. Eu vejo uma propaganda assim, camisa do Palmeiras, R$2. Não é tentação para mim. Não é. Não mexe comigo isso, porque eu não gosto. Agora, o que é tentação para você? Desculpe a brincadeira aqui, continuando. O que é tentação para você? Certamente a tentação tem a ver com algumas coisas da nossa vida que nos afastam de Jesus, mas que é gostoso. Se não fosse gostoso, não seria tentação. Pega a tentação que veio sobre Jesus. Ele estava 40 dias sem comer, ofereceu o quê? Pão. Pão. E um detalhe, usa os seus poderes para criar o pão aqui. Essa foi a tentação. Outra tentação sobre Jesus. Ué, você não veio pregar um reino? Faz o seguinte, te leva no topo do templo, se pula. Os anjos vão guardar você. Está escrito, Salmo 91. Tem gente que deixa o Salmo 91 dentro de casa para espantar demônios, já viu isso? Já viu isso? Eu fui numa loja esses dias, estava lá o Salmo 91 aberto, tudo mais, tal, parece que espanta demônio. Gente, o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Então, ele falou, pula, os anjos vão guardar você. E aí todo mundo vai falar, uau, esse é o cara, e vão te servir. Atalho. E Jesus resistiu isso tudo. O que é uma tentação para você? Porque vocês se lembram do relato daquele homem, Plínio, para o imperador? Falou, olha, cristão se recusa a fazer coisa errada, o cristão não adultera, o cristão não mente. Os cristãos resistiam a essas coisas. Olha, você pode fazer um negócio aqui, não é lícito, mas vai dar uma boa grana, você vai poder passear com a tua família, viajar com a tua família. São caminhos tortuosos. É caminho, vai chegar lá, mas é torto. E esse não é o caminho de Deus. E o caminho de Deus muitas vezes é negar essas coisas. O caminho de Deus é muitas vezes você deixar de lado aquele ímpeto de querer desforra em alguém, dar troco em alguém e perdoar. O caminho de Deus é sempre outro. Fique atento com relação às tentações. Tentação é sempre algo saboroso, gostoso. Tentação muitas vezes tem olhos bonitos, pernas bonitas. Tentação muitas vezes tem cifrão alto, grandes valores. Tentações. A tentação de você que está com uma renda apertada e alguém chega, te promete, fala, olha, tem uma renda extra e é um negócio legal, você faz um jogo aqui e com esse jogo você vai ganhar tanto, e aí você ganha, só que agora você tem que investir mais, aí você ganha, daqui a pouco você não ganha mais e começa a perder dinheiro. Sim, estou falando de novo das bets, de novo. Esse vício diabólico, aprovado aqui. E alguém que quer política nisso, saibam que os nossos 3 últimos presidentes aprovaram isso. O senhor Lula, o senhor Bolsonaro e o criador disso que foi o Temer, que aprovou isso. Todos 3 estão errados, que aprovam esse tipo de coisa. E não é só eles não, a Câmara está toda comprometida com isso. A maioria daqueles deputados recebem dinheiro dessas bets para aprovar essas leis. Gente podre lá dentro. Então, isso destrói a tua família, destrói a tua vida, faz você viver vida dupla aqui dentro, tua mulher não sabe, e muita mulher viciada em jogo também, tá? Eu atendi mulheres já viciadas em jogos. Pessoa que ela está viciada já naquilo, o marido não sabe, e aí vai desregrando, vai deturpando a família. Cuidado
com o queijo saboroso que te apresenta na frente. Uma pessoa madura na fé consegue perceber a ratoeira por detrás do queijo. Preste atenção. Qual tentação você está passando no momento? Vou descrever algumas delas bem rápidas aqui. A tentação do conforto. Conforto pode ser uma tentação. Como eu disse, tentação é sempre coisa boa. Sodoma e Gomorra, enquanto todo mundo está pensando que a questão lá é sexual, o profeta Ezequiel fala que o pecado de Sodoma foi sua próspera tranquilidade. Gente, tem gente que não pode enriquecer porque o coração dele desvia. Fica soberbo, fica metido, fica chato, rico novo, fica nojento. Não é verdade? Tem gente que muda o comportamento porque tem mais dinheiro. E tem gente que se afasta do evangelho por causa disso. Tem gente que perde a simplicidade. Eu vou abrir o jogo aqui, Teve uma vez um casal da nossa comunidade que um dia pararam de vir. Aí um dia eu fiquei sabendo, não, nós estamos frequentando uma igreja em Alphaville porque Osasco é muito perigoso. O indivíduo morava lá em Jandira e vem falar que Osasco era perigoso. Mas enriqueceu, já não morava mais lá. Agora morava em condomínio fechado, tinha carrão. Aí interessante. O carro dele foi roubado. Em Alphaville. Aqui na terra de Oz não foi. Porque os manos daqui tudo conhece a gente. Aí, mano, é nós, é da carisma, cara. É nós. Tamo junto. O conforto afastou essa pessoa da simplicidade. Outros são tentados pela distração. Tem tanta coisa chamando a nossa atenção nesse tempo. E eu não estou falando coisa ruim não, gente. Um irmão esses dias, querido, amigão meu, me emprestou um negócio que eu achei o máximo. Eu gosto de videogame, gente, eu gosto pra caramba. E é um daqueles óculos que você põe assim, você fica maluco com aquele negócio jogando. Demais aquilo. Não estou conseguindo jogar, não tem tempo. Eu falo, gente, eu não tenho tempo para jogar. Eu quero, mas não tenho. Então, quando eu tenho, eu separo lá uma coisa mais simples, tal, que gasta menos tempo. Porque hoje a gente tem muita distração. A gente tem 10 filmes para assistir, 20 séries, estádios, shows maravilhosos. A gente tem um monte de distração. É errado essas coisas? Não. É pecado isso? Não. Isso não é pecado. Mas minha pergunta é, para onde foi seu tempo sozinho de oração? Ele ainda existe? O meu existe. Isso eu não vou abrir mão. E quando é o meu tempo de oração ou de estudo, o celular, as redes sociais, isso tudo está desligado. É meu momento de comunhão com Deus. Outras pessoas estão sendo distraídas pela ambição. O trabalho ficou maior do que Deus na vida dele. Porque agora é trabalho, é conquistar, é fazer, é ganhar, é produzir, é gerar. Mas só ganhar, querido. O seu serviço a Deus, a sua voluntariedade de ajudar pessoas, isso precisa vir junto. Tempo com a família. Não adianta você encher seus filhos de presente sem presença. É importante tempo juntos. Outros estão sendo desviados pela frieza. Continua frequentando a igreja, mas o coração já está longe daqui. Qual a última vez que você... Aqui eu não estou falando do ato em si, mas da atitude de coração. Qual a última vez que você chorou diante de Deus? Mesmo que tenha sido sem lágrimas. Eu estou dizendo aquela de emoção mesmo. Qual a última vez que você, num cântico, se apaixonou ali por Deus? Numa leitura bíblica, você entrou no texto e se sentiu abraçado pelo Senhor.
No momento de oração, você foi abraçado por aquela doce presença santa. Outras pessoas estão sendo desviadas da fé pela vergonha. É cristão, mas não assume. Crente agente secreto. Aí você encontra o cara no culto e fala: você é crente? E o cara... Porque ele não se expõe na sua fé. Eu vou usar uma frase aqui, que é uma frase de Billy Graham, muito interessante. Ela diz assim: não é errado você ter amigos não cristãos. Errado é você não ser um cristão perto deles. Então, querido, pecado, eu disse isso aqui no domingo passado, é tudo aquilo que em você é diferente de Jesus. Isso é pecado. Então pede para Jesus trabalhar isso na tua vida. Tem alguma coisa em você que Jesus não seria assim? Fala para Deus: trata isso na minha vida. Eu vou te deixar aqui algumas recomendações finais. Primeiro, não se afaste da comunhão da igreja. Você precisa disso. Não é a igreja que precisa, você precisa disso. Queridos, há algo chamado presença. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali no meio deles. A Bíblia fala da presença do Senhor na comunidade dos santos. A Bíblia fala do Senhor entronizado no meio dos louvores do seu povo. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus está aqui. Ele está nesse lugar. Aqui é um lugar santo, porque nós estamos aqui, não por causa da construção ou da instituição Carisma, não, nada disso, porque a igreja, homens e mulheres que foram comprados, lavados, remidos no sangue de Jesus, se reuniram nesse lugar hoje aqui, celebraram a ceia do Senhor, a presença do Senhor está aqui. Meu irmão, não abandone a comunhão da igreja, Jesus está aqui, vem participar disso. Mantenha seus olhos firmes em Jesus. Pastores falham, líderes falham, pessoas falham, Jesus nunca. Mantenha seus olhos nele, leia as escrituras, tenha sua fé firme em Jesus. Sua fé não depende, vamos falar de nós aqui, sua fé não depende de Carisma, de Anésio, de Rui, de Silas, de Gernando, de Lourival, de seus pastores aqui, não depende de nada disso. Sua fé depende da sua fé em Jesus. Nós somos só irmãos juntamente com você nessa caminhada, incentivando você. Olha para ele, siga a ele, honre a ele, leia as escrituras para conhecer mais a ele. É ele que você precisa, é dele que você precisa. Terceiro, fuja do pecado. E aqui eu completo: do errado, daquilo que não é de boa fama. A Bíblia fala para a gente fugir até da aparência do mal. Tem determinadas coisas que não convém, tudo me é lícito, mas não me convém. É melhor ficar longe. Se eu sei que depois dessa linha aqui eu caio, para que eu vou andar aqui na beirada? Eu vou ficar longe. Se você sabe que você tem algumas falhas na sua vida, se você sabe que algumas coisas são tentação para você, o que é mais tentador para você? É dinheiro? É sexo? É poder? É prestígio? O que é tentador para você que mexe com a sua característica? Anel do Senhor dos Anéis, sabe? My precious, né? Você pega e muda todo o seu jeito de ser, aquela coisa demoníaca. O que te torna isso? Fica longe. A Bíblia diz: foge das paixões da mocidade. Foge. Não mandou você enfrentar. Foge. Tem um problema lá, foge. Provérbios 6 fala: você está andando na rua, tem uma prostituta ali que está te chamando, desvia e vai para o outro lado da rua. Foge da casa dela, não passe em frente à casa dela. Diz assim.
Então, às vezes, a gente tem que fugir de situações, de momentos. E aqui eu não estou falando só de sexo, gente. Estou falando de dinheiro, de mentira, de prestígios errados, de tantas coisas que podem tirar de nós essa simplicidade de servir a Cristo com todo o coração puro. E por último, assuma que você é cristão. Viva o Evangelho de Jesus. Não abandone Jesus por nada. Temos uma grande nuvem de testemunhas de homens e mulheres que pagaram um preço altíssimo para que o Evangelho chegasse até nós. Vamos honrar tudo isso e chegar lá no céu um dia e falar: meu irmão, vem cá, deixa eu te dar um grande abraço. Você permaneceu firme, não abandonou o Evangelho, e o Evangelho foi me alcançar lá em Osasco, que você nem sabe onde é que é, mas me alcançou e hoje eu estou salvo, e é pela graça de Jesus que eu estou aqui. Glória a Deus, meus irmãos, sirvamos o Evangelho. Glória a Deus. Convido você a ficar em pé. Eu leio o último texto, que é Hebreus capítulo 6, versículo 9. Me chama a atenção que nesse texto de Hebreus ele usa muito a expressão melhor. E ele diz assim: amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Meu irmão, tem coisas melhores para você. Não tem nada melhor do que servir o nosso Deus. E aí eu te pergunto hoje, o que a partir de hoje, nessa semana, você pode fazer melhor? Por exemplo, você vai definir o que é isso. O que seria para você orar melhor? Eu não estou falando, tem que passar 2 horas de oração. Meu irmão, eu estou te falando, no que você tem em sua vida de oração hoje, o que você pode melhorar nessa área? Uma outra área importante para a nossa edificação pessoal é ouvir mensagens, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. O que seria para você ouvir mensagens com um coração melhor? É gostoso. Adorar a Deus melhor. O que você pode melhorar na sua adoração a Deus? Com relação à sua frequência na igreja, que tal ser uma frequência melhor? Alguns de vocês só vêm nesse domingo de ceia. Frequenta, reserve esse dia. É importante para você e para sua família. E aqui eu estou quase dizendo o principal: leitura bíblica. Abra os evangelhos sozinho, você e Deus ali. Vai ler. Não estou te falando, leia a Bíblia inteira. Não, leia um trecho. Mas leia bem lido. Leia melhor, com atenção, entendendo o texto, fazendo anotações. Tenha lá sua Bíblia que você mesmo anota. Perceba frases que Deus está falando com você. Isso é servir a Deus melhor. E eu termino lendo aqui um resumo que fiz da mensagem. Aqueles irmãos perderam casas, alguns perderam amigos, alguns perderam liberdade, alguns perderam a própria vida, mas não perderam a Jesus, não perderam a Cristo. Nós vivemos em dias diferentes, ninguém está nos levando para a prisão, mas todos os dias alguma coisa tenta ocupar o lugar que pertence a Jesus. Por isso a palavra de Deus continua ecoando para nós hoje. No texto de Hebreus diz assim: não abra mão da confiança que você tem. E que eu preferi colocá-la como tema de hoje: não abra mão da sua fé. Vale a pena permanecer? Vale a pena continuar? Meu irmão, vale a pena servir e seguir a Jesus até o fim. Amém. Ao nosso Como igreja, nós estamos muito felizes de receber nessa parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é muito maior que a Carisma, mas receber aqui na nossa comunidade novos membros
membros, irmãos, irmãs, aqueles que passaram pelo batismo e aqueles que foram batizados, já haviam sido batizados e que vieram para a nossa comunidade, que estiveram em reunião com a gente. Eu queria convidar todos vocês agora, saia aí do teu lugar e vem aqui para o palco junto comigo. Vem cá, sai do teu lugar, vem para cá, vem para cá. Tem mais gente. Olha lá. Vamos. Faz uma fileira atrás já. Não cabe todo mundo. Vai atrás aqui. Passa aqui atrás. Passa mais aqui atrás. Isso. Faz uma segunda fila aqui atrás. Terceira fila para fechar. Vamos lá. Isso. Vem mais gente para cá. Vem mais gente para cá. O pessoal está embolado ali. Vem mais para cá comigo. Isso. Tem mais gente aqui. Quanta gente, Deus amado, coisa boa. Tem uma congregação aqui, ó. Senhor amado, que coisa linda de ver. Que coisa linda de ver. Maravilha. Bom, em nome de toda a igreja, eu queria dar boas-vindas a vocês aqui na nossa comunidade. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Os pastores da Carisma, por favor, queridos irmãos, vem cá. Vem cá para vocês imporem as mãos, orarem por eles. Pastores auxiliares, juntamente com as suas esposas, se estiverem, por favor, venham juntos para abençoar esses irmãos e recebê-los. E eu queria aqui dar uma palavra com todos vocês. Que Deus abençoe. O nosso intuito com vocês é edificar a fé de vocês, levando-os para mais perto do Senhor. A palavra de Deus nos fala ali no texto de Efésios, no capítulo 4, que a intenção é que todos vocês cheguem à maturidade, para que vocês cheguem na medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nosso alvo com vocês é levar vocês a serem mais parecidos com Jesus. Então é amar como Jesus, orar como Jesus, servir como Jesus. Vou usar a expressão que vocês vão entender. Ser gente boa como é o nosso Senhor Jesus quando andou aqui, que nos ensinou a amar as pessoas e acolher as pessoas, se doar e dar como Jesus o fez. Que vocês sejam generosos com pessoas, com gente necessitada, que possam repartir um pouco do muito que Deus tem dado, para abençoar outras vidas, e principalmente, pregar o Evangelho e viver pelo Evangelho, como Jesus nasceu, viveu, morreu. Vale a pena viver e até morrer por aquele que também viveu, morreu, mas a morte não pôde detê-lo e ele ressuscitou. E ele nos garante que nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com ele no novo céu e nova terra. Esse povo você faz parte agora. A vocês que foram batizados, vocês morreram por uma velha vida e nasceram por uma nova vida agora em Cristo Jesus. Agora é o momento da gente praticar aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 em diante, quando fala: e agora perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e que seja assim na sua vida. Nós abençoamos cada um de vocês agora, e nós queremos orar abençoando vocês. Eu vou pedir que toda a igreja nesse momento, que você ore nesse instante, estenda a tua mão, pode orar junto, pode levantar inclusive a sua voz aí onde você está, e começar a orar por esses irmãos agora. Pode orar por eles. Silas, por favor, ore por nós, ore por cada um desses irmãos. Pai, no nome de Jesus, abençoamos esses irmãos e irmãs que estão sendo implantados neste lugar, Pai. Pai, segundo a sua palavra, somos pedras vivas que compõem o lugar aonde o Senhor se manifesta. Abençoamos, Pai, que o amor de Jesus nos una, que cada um flua nos seus dons e ministérios. Pai, nós pedimos que esses sejam dias que fique claro para cada um dos nossos irmãos e irmãs aquilo que o Senhor os chamou a fazer. Como corpo, Pai, como família de Deus, nós os abençoamos, que eles sejam
plenos em todo conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos, é isso mesmo. Vamos receber esses irmãos e irmãs. Me permita a todos abençoá-los, e depois da bênção eu vou pedir que você abençoe o irmão do seu lado, dando um abraço e abençoando. E também esses irmãos, quando eles descerem, que vocês os abracem, os fortaleça, um abraço gostoso, acolhimento, inclusive entre vocês também, se abracem. Esse é o momento de nós selarmos a nossa unidade em Cristo Jesus. Amém? Me permita abençoá-los nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo este povo de Deus e com toda a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Boa semana. Boa semana a todos vocês, abençoe uns aos outros. Você que nos acompanhou pela internet, Deus abençoe você também, sua casa, sua vida, sua história. Esteja conosco mais vezes. Deus abençoe.